Pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Sérgio Luiz e o tema da aula é escravidão africana. Com a chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil no dia 22 de abril de 1500, neste momento, a primeira forma de trabalho entre português e indígena é o escambo. O escambo é uma troca. O índio corta madeira, leva para as feitorias e ali ele recebe o machado, ele recebe um espelho. Mas quando o índio já tinha um espelho, o machado, ele não queria mais fazer essa forma de trabalho. Mas é criado um sistema de capitanias hereditárias. O rei Dom João III, ele pega todas as terras que lhe pertencem pelo Tratado de Tordesilhas. Esse Tratado de Tordesilhas dividia as novas terras descobertas por Cristóvão Colombo, esse novo continente, entre Portugal e Espanha. E o rei Dom João III de Portugal, sabendo que se não colonizasse aquelas terras, corria o risco de perder, ele cria o sistema de capitanias hereditárias. Ele pega os lotes que lhe pertencem pelo Tratado de Tordesilhas, divide em 15 lotes e entrega ao capitão, que são os donos dessa terra. Há particulares que vão ter que fazer essa terra produzir com recursos próprios. Esses capitães recebiam a documentação, a carta de doação que dava posse a esse capitão dessa terra e a carta floral. A carta floral dizia todos os direitos e os deveres que esse capitão donatário teria que desempenhar dentro da sua colônia. Mas quando ele chegava na sua capitania, ele já encontrava a presença indígena. Porque quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, ele já encontrou os indígenas. E ele chegava com essa documentação e dizia: a partir de hoje essas terras são minhas e vocês vão ter que trabalhar como escravo para mim. É claro que os indígenas não aceitaram de forma pacífica essa dominação portuguesa. Houve muita resistência. Só 2 capitanias tiveram êxito, que foi Pernambuco e São Vicente. Mas com a plantação de cana-de-açúcar, foram trazidas pessoas do continente africano para trabalhar como escravo aqui no Brasil. Eles vieram para trabalhar de escravo. Eles desembarcavam nos portos brasileiros e ali eram vendidos e levados para os lugares onde desempenhavam o trabalho como escravo. Nessa travessia do Atlântico, eles entravam nos navios de negreiro, sofriam todo tipo de humilhação e maus-tratos. Houve muita forma de resistência. A forma de resistência mais conhecida que se sabe é o quilombo. Quilombo era o lugar para onde os negros conseguiam fugir e ali eles tinham a sua resistência. O quilombo mais famoso é o quilombo dos Palmares. Mas em 1845, a Inglaterra ela começa a aprisionar os navios negreiros que venham trazendo escravo pelo Atlântico. Ela cria a lei Bill Arbidin, dava autonomia à Inglaterra para aprisionar qualquer navio negreiro trazendo escravo para o continente, trazendo escravos vindo do continente africano. Aqui no Brasil é criada a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850. Essa Lei Eusébio de Queiroz, nenhum navio negreiro poderia desembarcar no Brasil trazendo escravo. A escravidão só era agora interna. Trazer cativo da África era proibido. E neste momento fica difícil para adquirir um escravo aqui no Brasil. Por isso é criada a Lei de Terras. Essa Lei de Terras dizia que todas as terras que pertenciam às pessoas teriam que ser assinada e legalizada. A partir daquele momento, todas as terras eram legalizadas. E as terras devolutas, as terras que pertenciam ao Estado. Para adquirir terra nesse momento, teria que comprar. Os negros ficaram fora porque não tinham dinheiro para adquirir um pedaço de terra. Os negros que conseguiam se alforriar, eles não conseguiam um pedaço de terra, porque a terra ficou na mão das elites. Mas a lei do ventre livre que foi assinada dizia que toda criança que nascesse a partir daquela data estava livre.
A criança estava livre. Mas como que a criança estaria livre se sua mãe, na verdade, era escrava? Poderia dar a algum familiar para criar. Imagine alguém que recebeu a sua carta de alforria, que conseguiu a sua liberdade, ter que pegar uma criança para tomar conta, sem ter condições de ela mesma sobreviver, ainda ter que cuidar de mais um. Na verdade, geralmente essa criança ela ficava aos cuidados da mãe, vivendo dentro da fazenda. E ela era amamentada, ela era cuidada pelo senhor de escravo até os 8 anos. Mas quando ela acontecia isso, ela teria que trabalhar dos 8 aos 21 dentro dessa fazenda para pagar a sua dívida. Na verdade, o serviço escravo ainda continua. A lei do sexagenário dizia que todo escravo que completasse 60 anos teria a sua liberdade. Como que um escravo ia completar 60 anos para ter a sua liberdade? Se o escravo, na verdade, com 60 anos, ele era deixado para morrer. Ele era colocado para morrer porque não servia mais para o serviço braçal. Mas no dia 13 de maio de 1888 é assinada a lei mais importante da história do Brasil. Quando a família real veio para o Brasil em 1808, fugida de Napoleão, não houve uma festa, não houve uma participação da população. Quando Dom Pedro I faz a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822, não há uma grande festa popular. Quando é feita a primeira Constituição em 1824, não há uma grande festa popular. Mas quando a princesa Isabel assina a Lei Áurea, no dia 13 de maio de 1888, há uma grande festa popular. A população está alegre. É colocado fim a tanto tempo de sofrimento, a tanto tempo de castigo, a tanto tempo de sofrimento, castigo físico, maus tratos, e a população faz uma grande festa. O Brasil está em festa. A Lei Áurea, na verdade, é a lei mais importante da história do Brasil, porque ela coloca fim à escravidão. Ela coloca fim ao período mais sombrio da nossa história. Temos muito que mudar ainda, mas a partir da assinatura dessa Lei Áurea pela princesa Isabel, é colocado fim à escravidão no Brasil.